E já estamos a resolver a questão número 7. O Net Promoter Score, NPS, é um dos indicadores mais utilizados para aferir o grau de satisfação dos clientes relativamente a uma empresa. Para calcular o NPS, um conjunto de clientes responde à questão. Numa escala de 0 a 10, recomendaria a nossa empresa a um amigo? Em que 0 representa nada provável e 10 extremamente provável. Recolhidas as respostas, os clientes são divididos em 3 grupos. Promotores se atribuem 9 ou 10 pontos, neutros se atribuem 7 ou 8 pontos, detratores se atribuem entre 0 e 6 pontos. De seguida, aplica-se a seguinte fórmula: NPS igual a percentagem de promotores menos percentagem de detratores. O valor NPS obtido pode variar entre menos 100% e 100%. Na tabela 5, apresenta-se a escala de classificação do grau de satisfação dos clientes de uma empresa de acordo com o resultado do NPS, arredondado às unidades. 7.1. A empresa de cruzeiros LZT pretende aferir o grau de satisfação dos seus clientes. Para isso, recolheu os resultados da pontuação atribuída por 1080 dos seus clientes. Na tabela 6 apresenta-se os resultados obtidos. 7.1.1. Atualmente, para aferir o grau de satisfação dos seus clientes, a empresa de cruzeiros LZT recorre ao cálculo do NPS, mas anteriormente recorria ao cálculo da média das pontuações atribuídas pelos clientes. Admita que uma média de pontuações igual ou superior a 9 pontos corresponde a um grau de satisfação numa zona de excelência. Prove que o grau de satisfação dos clientes não se encontra na zona de excelência, independentemente da forma de aferição, recorrendo aos dados das tabelas 5 e 6. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 2 casas decimais. Na sua resposta apresente a média das pontuações atribuídas pelos clientes, o valor do NPS. Então vamos começar pelo cálculo da média. E para calcular esta média, nós vamos utilizar a fórmula x barra é igual à soma de valor da variável vezes a sua frequência a dividir pelo número total. São 1080, que já vem aqui no enunciado. Agora, o que é o nosso xi e o nosso fi? Portanto, xi, o valor da variável, é estes pontos que vão de 0 até 10. Este é o nosso xi. E o número de pessoas que atribui a correspondente pontuação é que vai ser a nossa frequência, o número de vezes que esta variável se repete. Portanto, isto aqui é que vai ser o nosso fi. Normalmente nas tabelas tem ao contrário, mas aqui é mesmo só para confundir um bocadinho. Bom, então, aplicando a fórmula vem o seguinte, que a nossa média x barra fica daqui 0 vezes 0, ou seja, não vou escrever nada, portanto, vou pôr aqui um traço de fração muito grande, vou fazer 34 vezes 1, que é apenas 34, ok? Vou para espaço. Mais 25 vezes 2, mais 25 vezes 2, mais 9 vezes 3, é 27, mas pronto, eu vou pôr 9 vezes 3, mais 0 vezes 4 é 0, portanto não vou escrever nada, mais 22 vezes 5, 22 vezes 5, mais 30 vezes 6, mais 124 vezes 7, mais 170 vezes 8, mais 369 vezes 9 e ainda mais, vou só pôr aqui, ok, não é muito, enfim, 297 vezes 10, ok? É só para dizer que isto aqui também vai para o nosso cálculo. Isto tudo vem a dividir pelo número total, que são os tais 1080 clientes. Okay? Vou colocar isto tudo na calculadora. Se quiserem também podem fazer na calculadora gráfica com as listas. Eu acho que vai dar exatamente ao mesmo. Vamos fazer esta soma destas coisas todas, dividir por 1080 e ver então quanto é que é a média. E a partir deste cálculo obtemos um valor aproximado às centésimas de 8,26. Okay? Qual era o critério para a zona de excelência? Era que a média fosse pelo menos de 9, mas isto é inferior a 9. Ok. Isto depois vai para as nossas conclusões, para a nossa resposta final. Portanto, a média é esta. Agora vamos ver como é que fica o resultado do NPS. E a fórmula do NPS, de acordo com aquilo que nos é indicado no enunciado, é a percentagem dos clientes promotores menos a percentagem dos clientes detratores. E agora vamos aqui à tabela buscar dados para ir calcular precisamente esta percentagem, por exemplo, de promotores. Vamos começar por aqui. Então, para a percentagem de promotores temos o número de promotoras vai ser estes 369 que atribuíram a pontuação de 9, mais estes 227 que atribuíram uma pontuação de 10. A pontuação para aqui não é importante, o que é importante é o número de pessoas que realmente atribuem aquela pontuação de excelência. Então, fica 369
269 mais 297. Agora, a percentagem dá-nos o quê? Dá-nos a fração em relação ao total. Portanto, isto representa uma fatia de quanto em relação à totalidade dos 1080 clientes que foram inquiridos. Então vamos pegar neste valor, e nem sequer vou fazer a conta ainda, vou fazer só tudo no final, pegar no número de promotores e vou dividir pelo número total de pessoas que fizeram parte do estudo estatístico. Ou seja, vou dividir este valor por 1080. E isto vai dar, uma vez que este número aqui, lá de cima, seja quanto for, vai ser menor do que 1080, isto vai me dar um número entre 0 e 1. Portanto, para transformar depois em percentagem, basta então multiplicar por 100, como é habitual. Bom, agora vamos colocar tudo isto na calculadora e isto vai nos dar aproximadamente 61,67%. Isto é a percentagem de promotores. Portanto, isto para os promotores. Agora vamos repetir o cálculo para os detratores. Então, número de detratores vai ser agora. Vamos aqui novamente à tabela. Aqui para o 0, nada. Daqui para 1, 34 mais. Daqui 25 mais 9 mais 0 mais 22 e mais 30 que atribui a pontuação de 6 valores. É a mesma coisa. Não vou ainda fazer a soma, vou fazer tudo no final. Vou só dividir o número total de clientes inquiridos, que são os mesmos 1080, não é? E multiplicar para 100 para ficar de uma escala de 0 a 100. E isto, então, depois de introduzido na calculadora, vai dar aproximadamente 11,11%. Muito bom. Este 11,11% vai aqui para os detratores. Então, quanto é que vale o nosso NPS? Agora é muito fácil. O NPS vale daqui a 61,67% menos 11,11%. E isto dá, portanto, com aproximação aos centésimos, como é natural, 50,56%. Mas a zona de excelência, de acordo com a classificação do grau de satisfação, corresponde a um NPS de pelo menos 75%. Esta quantidade que nós acabamos de obter é inferior a 75%. Portanto, em resposta, através do cálculo da média, a média deu um valor inferior a 9 e o NPS deu um valor inferior a 75%. Portanto, independentemente do método de aferição, cá está, ou através da média ou através do NPS, em nenhuma das situações a empresa LZD se encontra na zona de excelência. E a resposta está dada. 7.1.2. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção a linha A, a linha B ou a linha C que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção. A moda das pontuações atribuídas pelos detratores é 1. Os clientes neutros representam, com ordenamento às unidades, aproximadamente 2% da amostra. A mediana das pontuações atribuídas pelos 1080 clientes é 3. Os resultados obtidos estão organizados no gráfico circular 4, no qual se apresenta a amplitude em graus de um dos setores. Então vamos começar pela moda. E a moda é o valor que se repete mais vezes. Portanto, qual é o valor que se repetiu mais vezes, ou seja, que tem uma frequência absoluta maior de entre apenas os detratores. E de observação direta da tabela estamos a verificar que é o 1 com 34 atribuições de pontuação. Portanto, para o 1, vamos escolher a linha A. Diz exatamente 1. Em relação aos clientes neutros, agora temos que fazer aqui alguns cálculos associados. Portanto, vamos aqui novamente à tabela e vamos ver dos clientes neutros, vamos ver quantos são. Portanto, são 124 mais 170, né? E agora vou ver só qual é a percentagem, ou seja, é a mesma coisa que nós já tínhamos feito há bocado para os promotores e para os detratores. Portanto, vamos pegar neste valor, vamos dividir pelo número total de inquiridos, que são os 1080, isto dá um valor entre 0 e 1, e depois vamos multiplicar por 100 para obtermos percentagem. E daqui sai uma aproximação às unidades de 27%. Onde é que nós temos a hipótese de 27%? A linha C. Portanto, vamos associar ao 2 a linha C. A coluna 3 pede-nos a mediana da pontuação.
E para calcularmos a mediana, nós precisamos saber qual destas classes. Portanto, vamos aqui novamente à nossa tabela e vamos ver em que classe é que está a divisão dos primeiros 50% da amostra, daqueles 1080 inquiridos, e os últimos 50% em nível de pontuação. E primeiro precisamos saber quanto é que é 50% daquela amostra. Ou seja, os 1080, quando divididos por 2, isto vai dar 540 inquiridos. Então vamos fazer o seguinte. Aqui à nossa tabela, vamos começar a somar desde o 0 até ao 1, o 2, o 3, até ultrapassarmos estes 550, que são exatamente 50% da nossa população. Então vamos lá a isso. Para 0 pontos eu não vou somar nada, mas depois para um ponto tenho 34 pessoas, mais 25 que atribuíram 2 pontos. Depois para 3 pontos vou somar 9 pessoas. E depois vou somar 22 e depois vou somar 30. Eu ainda estou descansado porque eu sei que isto ainda não chegou, provavelmente nem sequer a 100. Vamos lá ver. Ok, já ultrapassou um bocadinho 100, mas ainda estamos muito longe dos 120. Agora é que começa a aparecer mais classes mais numerosas. Portanto, isto era até 6 pontos. Para 7 pontos vou adicionar 124 pessoas. Já estão nos 244. Ainda não chegou aos 540. Agora vou somar 170 pessoas que atribuíram 8 pontos, mais 170. Ok, aproxima-se rapidamente dos 540 e ainda não está lá. E agora, as pessoas que atribuíram 9 pontos são 369. Agora vou somar 369 e... já ultrapassou. Portanto, antes dos 9 pontos, eu ainda não tinha 50% das pessoas. Quando somei todas as pessoas que deram 9 pontos, já ultrapassei. Portanto, a classe que contém os 50% está, aquelas das 540 pessoas, está alguns aqui no meio das pessoas que atribuíram 9 pontos. E, portanto, a mediana é exatamente 9. Muito bem, e onde é que nós temos na coluna 3 o 9? Corresponde à linha B. Portanto, ao 3 vamos associar a linha B. Muito bom, já só falta o 4. Os resultados obtidos estão organizados no gráfico circular 4, no qual se apresenta a amplitude em graus de um dos setores. E nós temos aqui a amplitude que corresponde aos promotores. E nós já tínhamos a percentagem de promotores que nós já tínhamos calculado anteriormente para os promotores, que era de 61,67%. Ora, se eu tivesse um setor circular que era basicamente um ciclo todo completo, isso corresponderia à totalidade, a 100%. Então vamos fazer basicamente uma regra de 3 simples. Vamos dizer que assim, que 360 graus, portanto, um setor que tem uma amplitude de 360 graus corresponde a 100% da amostra, tal como 61,7% da mesma amostra vai corresponder a x graus. E agora vamos só fazer esta conta. Então fica 61,7 vezes 360 a dividir por 100. Isto vai dar aproximadamente 222 graus. Ok, então, onde é que nós temos o setor circular com amplitude de 22 graus? É na linha C. E, portanto, à coluna 4, nós vamos associar a linha C. E pronto, esta também já está respondida. 7.2. Analisados os resultados obtidos numa outra amostra composta por 1000 clientes da empresa LZD, conclui-se que 723 são clientes promotores. Admita que os clientes detratores representam 8% da amostra. Determine para esta amostra o número mínimo de clientes neutros que teriam de passar a promotores para que a empresa LZD se classificasse na zona de excelência de acordo com o resultado do NPS obtido. Vamos fazer um esquema muito rapidamente da situação que nós temos aqui indicada. Então, este retângulo representa aqueles 1000 inquiridos. Atenção, agora são 1000, já não são 1080. São aqueles 1000 inquiridos da empresa LZD. Agora, destes, nós sabemos que 723 são clientes promotores. Ora, diga no universo de 1000, ora, mais ou menos para aqui 500, 750, um bocadinho mais para aqui. Ok, então, esta fatia aqui corresponde a 723, são promotores. Ok? 8% são detratores, 8% há mais ou menos qualquer coisa aqui. Portanto, estes são os detratores e corresponde a 8%.
Ok, dava-me jeito de saber exatamente em valor absoluto quanto é que são estes 8%. Bom, basicamente o que eu quero saber quanto é que é 8% de 1000. E 8% de 1000, portanto 8% de 100 é 8 e portanto 8% de 1000, como 1000 é 10 vezes maior, há de ser 80. Se quiserem também podem fazer a conta, 0,08, que são 8% vezes 1000, que vai dar de facto 80, ok? Portanto este aqui corresponde a 80 inquiridos. Muito bom, então agora quanto é que são os neutros? Neutros, também é importante. Bom, aquilo que será necessário para, com estes dois, prefazer os 1000 inquiridos. Os detratores mais os neutros mais os promotores têm que ser igual a 1000. Portanto, aqui são 80, os neutros ainda não sabemos, os promotores são 723 e isto tem que ser igual a 1000. Isto agora é uma pequena equaçãozeta, portanto fica que os neutros são iguais a 1000 menos estes 80 e ainda menos estes 723. E isto vai dar 197 clientes. Para aqui, 197. Agora o que é que nós queremos? Nós queremos que o NPS seja, no mínimo, 75% para que a empresa seja considerada naquela zona de excelência. Portanto, o NPS neste momento tem que ser exatamente 75%. Ou seja, nós queremos que a percentagem de promotores menos a percentagem de detratores seja igual a 75%. E, neste momento, vamos manter a percentagem de detratores manter-se constante. Portanto, isto aqui vai ser, de facto, estes 8% que aqui estão. Vamos ter que a percentagem de promotores menos 8% tem que ser igual a 75%. Ou seja, a percentagem de promotores tem que ser igual a... Vamos passar isto para este lado. Fica 75% mais 8%. E, portanto, a porcentagem de promotores vai ser 75 mais 8, vai dar 83%. É necessário que o número de promotores, seja ele qual for que esteja aqui, seja 83%. Neste momento, é fácil, uma vez que o total, portanto, o nosso universo são 1000 inquiridos, é fácil ver que estes 723 correspondem a 72,3%. Ok? E isto tem de passar a 83%. Mas 83%, mais uma vez, quanto é que é? 83% de 1000. Bom, outra vez é a mesma história. Portanto, podemos fazer 0,83 vezes 1000, mas isto vai dar 830. 830 clientes. Ok? Eu quero passar de 723, que são promotores, para 830. Isto tem de passar a 830. Portanto, quantos é que eu tenho que adicionar para passar de 723 para 830? Bom, vamos fazer aqui uma simples subtração e isto vai nos dar 107. Ou seja, a nossa resposta é, uma vez que estes clientes detratores vão manter aqui constantes, portanto não vamos mexer nisto, os neutros, daqui deste universo de 197 neutros, 107 têm de passar para promotores, para que a empresa tenha 830 promotores no mínimo, portanto, isto são situações mínimas, para que depois então passe à zona de excelência. Portanto, a nossa resposta são exatamente 107 clientes. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.